Eu quero entender da onde o senhor tirou essa afirmação, que a Bíblia é o fim. A Bíblia é a palavra de Deus. Da onde o senhor tirou simples. isso? Da minha própria crença, da própria historiografia, que valida diversos textos dentro da Bíblia. Qual? Agora, por que pra você ela não seria a palavra Mas de Deus? qual é o versículo, aonde está isso na Bíblia? A Bíblia ela não tem um versículo que fala Bíblia, porque esse termo é utilizado muito posteriormente. No entanto, a gente tem vários textos bíblicos que apontam a Bíblia como uma palavra usada para combater espíritos malignos e contida ali como a verdade. Quer ver um exemplo claro disso? Já que você perguntou? O próprio Jesus em Mateus capítulo 4, você já leu a Bíblia em algum momento? Já. Você já leu o texto de Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4? Não sei, pastor, porque pra mim é só... Você viu o estreito que o estudante de teologia entrou? Somente com a pergunta: me prova que a Escritura é a palavra de Deus, é a verdade. Vamos verificar isso aqui? Mas antes, se você ainda não é inscrito, aproveite, se inscreve, ativa o sino das notificações, deixe seu like, ajudando esse canal a dar um up, porque ele está quase parando. Ajuda aí, né? Como é que nós vamos mostrar, provar, confirmar que a Bíblia é a palavra de Deus? E que nós devemos sim, ou podemos, confiar que ela é divinamente inspirada? Tem como encontrarmos esses recursos na Escritura? Com certeza. E eu vou lhe mostrar hoje. A Bíblia mesmo confirma sua própria origem. E a base é o testemunho da própria Escritura. Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, o versículo 16 e 17, ele disse que a Escritura é divinamente inspirada, ou seja, ela não é uma construção da mente humana. Já Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 20, ele disse que os homens não falaram de modo pessoal, não profetizaram, não foram inspirados por si mesmo, mas foram inspirados por Deus. Ou seja, movidos pelo Espírito para poder mencionar as Escrituras. Na leitura básica da Bíblia, nós vemos que Deus é um Deus que se revela. E ele se revela como? De formas extraordinárias. E principalmente pela Escritura. Nós conhecemos a Deus por experiência, mas também pelo conhecimento da literatura bíblica. O próprio livro de Hebreus, no capítulo 1, o versículo 1, ele diz assim: havendo Deus antigamente falado pelos profetas, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho. Ou seja, é notório que o que foi registrado no Antigo Testamento era, de fato, manifestação, expressão, atuação divina, pela vida dos profetas, dos sacerdotes, dos homens e mulheres de Deus. E isso permeou durante um tempo como tradição. Depois passou a ser uma literatura. Assim também como o Novo Testamento. Ou seja, Deus falou por meio dos profetas, agora ele nos fala por meio do Filho. E isso se torna a Escritura também. Porque era o próprio Filho de Deus ministrando a vontade de Deus. Jesus disse: eu não testemunho de mim mesmo, eu testemunho do meu Pai. O que isso significa? Que as palavras que Jesus disse eram diretas do Pai, inspirada, direcionada, para que ele ensinasse os seus discípulos e aqueles que estavam ao seu redor. Além disso, nós vemos que o próprio Cristo confirma a veracidade, a inspiração e a autoridade da Escritura. Quando nós começamos a ler, a gente percebe que Jesus tratava os textos bíblicos, inclusive textos do Pentateuco, como sendo palavra do próprio Deus. Os profetas, salmos, ele tratava como palavra divina. Por exemplo, Mateus 5,18, ele diz: nem um jota e nem um tio passará da lei. João 10,35, a Escritura não pode falhar. Se Cristo é alguém divino, é uma autoridade, é o próprio Deus, então a sua afirmação valida que de fato a Escritura é divina. Então não há o que discutir se o próprio Jesus, sendo filho de Deus, confirmou isso. Além disso, o livro de Hebreus, capítulo 4, 12, diz que a palavra ela é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de dois gumes, apta para discernir pensamento e intenções do coração, e separa a alma do espírito. O que isso significa? A veracidade, a verdade da Escritura, o poder, a autoridade. A Escritura ela se mantém alinhada, coerente com os valores, crenças e orientações divinas para a vida daqueles que decidiram se sujeitar a Deus. O próprio Jesus testifica disso. Ele disse que as Escrituras testificavam dele. Além do mais, nós encontramos o próprio Cristo orientando os seus discípulos que o Espírito Santo viria e ele os guiaria em toda a verdade. Que verdade? Qual era a verdade que existia nos dias de Jesus? Senão a Escritura e aquilo que ele havia ensinado aos discípulos. Dessa forma, nós vemos que além da Escritura ser de inspiração divina, conter a vontade do próprio Deus, ela é autoridade para instruir a igreja, dar direções para os cristãos. Além de vermos que a Escritura ela é de inspiração divina, nós também podemos compreender que ela é a palavra de Deus falando conosco, sendo aplicada à nossa vida dentro do nosso contexto, da nossa realidade. Embora ela esteja em determinados textos, naquele contexto da época, quando aplicada à nossa vida, ela serve para o nosso contexto. Por isso, a Escritura é palavra divina. Qual é a prova que as pessoas querem para confirmar que de fato a Escritura é divina, é verdadeira, é inspirada por Deus? Alguns querem como prova a
a aparição de um anjo, uma voz do céu dizendo essa é a minha palavra, e coisas do tipo. Mas a gente sabe que não é isso. A própria Bíblia confirma, como você viu aqui, que ela é divina, que ela é inspirada e que ela é palavra de Deus. A Bíblia é a única verdade. E não é porque ela não está completa. Faltam 2 evangelhos, você não sabe? De Tomé e de Maria. Não falta. Falta sim. A Bíblia está incompleta. Está faltando o evangelho de Tomé e o de Maria. Complica, né? Assim fica difícil. Ou seja, ele pegou essa informação de alguém, é nítido isso, não teve o cuidado de pesquisar com relação à escritura e aqueles que são considerados livros apócrifos ou gnósticos. Ele não teve preocupação de examinar isso. Aí ele vem diante de um debate e aproveita para mencionar e dizer que a Bíblia está incompleta, está faltando o Evangelho de Tomé e o de Maria, como se ele tivesse descoberto isso, ou seja, a igreja tem uma história de mais de 2000 anos, e nela tiveram os pais da igreja, os mestres da igreja, os teólogos da igreja, os homens que se dedicaram ao ensino da Escritura, e exatamente a essa consolidação da doutrina bíblica. E agora ele aparece e diz que está faltando livros na Bíblia, que é o Evangelho de Tomé e o livro de Maria Madalena. E por que, de fato, esses livros não foram inseridos no cânon sagrado? Em primeiro lugar, porque esses livros, pseudepígrafe, né, esses que são considerados livros não canônicos, eles são escritos posteriormente, segundo e terceiro século ali. Então não faria sentido eles fazerem parte do cânon, sendo que eles são escritos depois da era apostólica e atribuído aos apóstolos. Se ele só aparece no segundo e terceiro século, significa que até o próprio João, que foi o último a morrer, já tinha partido no Senhor. Ou seja, nem João existia mais. Como é que a gente vai atribuir um livro desse a Tomé ou a Maria Madalena? Aí você me pergunta, então significa que não foi Tomé que escreveu? Exatamente, não foi Tomé. Por que colocava o nome dos personagens bíblicos ou do próprio apóstolo de Cristo? Para criar uma certa autoridade no livro, para abrir portas, para que as pessoas recebessem aquele livro como um livro inspirado, um livro que tinha ali, de fato, conteúdos de um apóstolo de Cristo. Mas muita gente não sabe que quem escreveu esses conteúdos foi, na verdade, gnósticos, que se empenharam a implementar suas crenças em cima do cristianismo. O tanto é que, quando se faz uma análise rápida, você vai ver a grande quantidade de incoerências que contém nesses textos com a Escritura. Ou seja, não dá para considerar que esse é um livro escrito por um discípulo de Jesus, por causa da grande incoerência com a doutrina, a linguagem, enfim, o conteúdo de modo geral do livro. A igreja primitiva e líderes próximos dos apóstolos também não reconheceram esses escritos, exatamente porque continham conteúdos gnósticos, daqueles mesmos que Paulo combate nas suas cartas, assim como João também, na sua primeira e segunda carta. E às vezes a gente olha e não percebe, eles estão combatendo esses ensinamentos de supostos líderes que tinham na igreja e tentavam de alguma forma persuadir a igreja a crer daquela forma. E eram crenças bizarras, não tinham como levar para frente. Alguém vem, desconhece o conteúdo do livro, né, a data do livro, porque o livro foi rejeitado e quer dizer que fazia parte da Bíblia. Está faltando, a Bíblia está incompleta. Vamos ver algumas incoerências do livro com relação à Escritura? Por exemplo, um dos pontos, a salvação por meio do conhecimento secreto. Desprezo pelo mundo material, é um mundo insignificante, que não tem o que oferecer. Assim que os gnósticos, eles pensavam. A salvação vem pela descoberta do conhecimento dentro de si, ou seja, você vai sendo salvo a partir da autodescoberta. E tem até hoje certas informações que são apresentadas dentro de diversas práticas que também fazem jus a esse mesmo pensamento. Isso contradiz a Bíblia. Efésios 2, verso 8, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não tem a ver com o autoconhecimento, tá? E tá cheio de gente na internet falando sobre isso. Ou seja, está sendo influenciado por uma doutrina gnóstica e não sabe. Para os gnósticos, Jesus, ele aparece mais como um mestre de enigmas, né, de sabedoria, do que como o próprio Salvador. E além disso, para eles, Jesus não morreu e ressuscitou em corpo, mas sim em espírito. Prova é que Paulo teve que fazer toda uma sistemática a respeito dessa questão na sua segunda carta aos Tessalonicenses, porque estava sendo difundido a ideia de que Jesus já tinha voltado em espírito e levado os mortos e os vivos tinham ficado. Ele teve que fazer todo um contorno em cima da situação para poder explicar que não será assim. Sem que antes se manifeste o iníquo, a apostasia, e venha o iníquo. Tá? Era sério o negócio. E isso, querendo ou não, hoje está se perpetuando, está criando raiz em certas ciências, tá? Embora muitos não tenham informação disso, mas tem ciências aí que, de fato, aderiram, absorveram essas informações gnósticas. Por isso funciona assim. O Evangelho de Tomé, e esse livro de Maria que ele fala, né,
são livros escritos não por cristãos, mas por gnósticos que se transvestiam de cristãos. E que os pais da igreja tiveram muito trabalho para combater as heresias que eles criaram. E aí tem gente achando que certos escritos hereges, como esse livro de Tomé, Apocalipse de Pedro, o próprio, né, Evangelho de Nicodemos, são vários os livros que são apresentados como sendo de autoria dos apóstolos. E a verdade é que não são. Tá? São livros escritos posteriormente, mas que traz uma influência muito grande em determinados cristãos ainda nos dias de hoje. Por isso, cuidado com isso, fica ligeiro. Tá? Deus abençoe. Tamo junto.